Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo do programa Luz da Penumbra. Lembrando que a gente está fazendo o estudo da Gênese e tem capítulo 2 e vamos dar continuidade ao item 27. Semana passada a gente terminou com um gostinho de quero mais, não foi verdade? Canrobert, você está tão calado hoje, Canrobert. Dê sua boa noite, sua boa tarde, bom dia para os nossos ouvintes. Fale que a Rádio Rio de Janeiro é a rádio de toda a família. Vamos lá, Canrobert. Tá vendo? Eu vou genérico. Olá a todos vocês ouvintes, a todos vocês internautas que patrocinam com sua atenção essa rádio, a Rádio Rio de Janeiro, que é a rádio que toda a família pode ouvir e assistir através das múltiplas mídias da internet. Lembrando do YouTube hoje em dia, né? O YouTube. O aplicativo da rádio. O aplicativo da rádio, se entrar lá, ou você vai pegar o áudio, ou você vai pegar áudio e vídeo, vai ter participação. O programa Luz na Penumbra, ele é um programa de segunda a sexta, multifacetado, com todas as obras do Pentateuco, obras auxiliares posteriores, inclusive. E hoje nós estamos tratando do programa que vai quinta-feira, às 9 horas da noite, ao ar, que é o estudo da Gênese, no primeiro bloco, que são sempre 2 blocos. Mas deixa o convite para os ouvintes também entrarem nos outros estudos. Acompanhe os outros, olha só. Se você, ouvinte, não está participando, mesmo que perscutando um ou outro desses programas, nós aqui, Isabel e eu, quando estamos chegando aqui no programa Gênesis, a gente sempre dá uma catucadinha, buscando ali o livro dos Espíritos, para ver o que está sendo falado, o livro dos médiuns, né, Isabel? Tem o Evangelho, que é todo ele consolador, e os nossos amigos, companheiros, programadores, voluntários aqui estão produzindo programa. Nós produzimos Luz na Penumbra de segunda a sexta. São 10 estudos, porque cada dia, a partir das 21 horas, são 2 blocos de 25 minutos com assuntos tratando da doutrina. É um estudo. Você sabe que esse é um dos programas mais antigos da rádio, não sabe? Mas tem, inclusive, Isabel, uma música que o pessoal fala assim, nossa, essa música, assim, ela é, na verdade, uma criação de tempos atrás e ela respeita esse formato de um programa que vem acompanhando a programação da rádio. Por quê, Isabel? É nostálgico para muitas pessoas. Você lembra quando a gente trouxe aqui o Dr. Júlio, no programa Isso é Papo de Espírita, que ele lembrava de quando ele era criança. Fez aqui uma propaganda do nosso outro programa, Isabel. Tá dando um jabazinho aqui no Não, Gênesis. eu estou querendo falar que a música é uma música que... Mas você falou do outro programa que nós estamos aqui todos os sábados às 11 horas da manhã ao vivo. Sim, uma semana somos nós e outra nosso querido Henrique Miranda. Mas você não quis fazer um jabazinho, não. Não, Vamos quis voltar não, para a Gênesis, Roberto, Isabel. que não. Vamos voltar, mas você falava do doutor? Doutor Júlio Tolentino, que esteve aqui com a gente, que ele lembrava dessa música do programa quando ele era criança, entendeu? E ele começou a cantarolar, eu fiquei impressionada com isso. E ele não é o único, já tivemos outros aqui, outros convidados, vários que tiveram... Aquela pessoa que eu não posso falar o nome, lembra? Não, que? A tia aquela que eu não posso falar o nome. nome. Você não pode falar o nome. É porque ela fica zangada brava, comigo? Ela inclusive, escutava isso
quando ela era recém-casada, lá 50 anos atrás. Olha que bacana isso. Agora, foi bom você não citar o nome, porque senão você ia denunciar a idade da tia, né? Porque você não pode falar que é tia Oriete, porque ela ia ficar muito brava. Roberto! Mas eu não falei. Eu falei que não pode falar que é tia Oriete. Exatamente. Então vamos começar o nosso estudo, porque essa altura do campeonato ela tem que voltar para uma boa vibração de estudo com a gente, que ela acompanha o programa, viu? Ela acompanha o programa, como também acompanha o Isso é Papo de Espírita. Aí, Isabel, só lembrando, a gente já tinha feito uma série de considerações, vamos dar continuidade, e diz aqui, falando sobre a infinitude de Deus. Lembra que nós falamos dos do atributos, que era, né? Que eu comentei o Espírito tinha um princípio e era imortal porque era anterior à própria formação da matéria e a ela sobrevivia quando extinta. Deus é infinito. Você já tinha colocado todos os atributos, você já tinha comentado tudo que ele não é. Aí eu tinha comentado que pra gente, pra nossa limitação, é mais fácil a gente dizer o que ele não é do que o que ele é, porque a gente não tem capacidade. Vamos pegar aqui o texto agora e vou pedir teu auxílio para você me acompanhar, para a gente fazer uma reflexão. Se ele não fosse infinito, poder-se-ia conceber qualquer coisa maior que ele. E essa qualquer coisa é que seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte. Por quê? Se não estivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Aqui ele colocou um ir e vir, né? Ele ficou na redundância e deixou a cabeça da gente num giro, né? Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito. E não se pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Veja, criações materiais e imateriais. Ele as envolve, elas estão nele, portanto, é compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para se fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira essa comunicação tem lugar universalmente e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre o seu espírito e o seu corpo. Agora eu tenho que continuar. Perispírito. Também. Começa a dar spoiler não, Isabel. Vamos adiantar um pouquinho mais o estudo. Você sabe que eu estava pensando aqui, você está falando, e eu estou tentando, dentro da minha cabeça aqui limitada. A lei da gravidade. Você tem gravidade, aliás, tem gravidade dentro da atmosfera terrestre, como nós a conhecemos. Pouco mais de 100 quilômetros de massa gravitacional com essa impressão dessa força a partir do nível do mar, tá? Papo de piloto. Sim, mas a gente, na verdade, não vê. Não, mas sente. Não, mas eu não sinto. Olha só. É a mesma coisa com Deus. A gente não vê. E você não sente, mas E a lei sente. da gravidade, ela tem, de alguma forma, ela é a mesma o tempo inteiro. É a mesma, é constante. Ela é constante, ela é imutável, é imaterial. E ela exerce esta ação independente do corpo. Isso. Por exemplo, se o Canrobert quiser saltar junto com a Isabel, o Canrobert vai saltar mais alto, porque está mais preparado fisicamente. Tudo não contesta, Isabel, nossos ouvintes não merecem. Mas se nós formos saltar, nós temos, por mais preparados que estejamos, um limite para fazê-lo. Isso vale para todos os corpos. Ao mesmo tempo que nós estamos fixados, olha o termo, hein? É um fixado não fixado, sobre o orbe. Nós estamos sobre a crosta terrestre e não vai sair nada daqui. Né? Por exemplo, quando você tem outra forma imaterial da água enquanto vapor, na sua molécula vapor, ela vai atingir um determinado limite dessa atmosfera. A partir de outro, tanto o ar, tanto o oxigênio, tanto os gases, quanto o vapor, vai começar a ficar mais menos escasso, denso, rarefeito. mais rarefeito e tudo mais, porque existe essa ação. Ora, isso vale para nós.
a lei divina, a extraordinária relação que a doutrina nos traz com essa lei divina... A diferença é essa, porque a lei divina não vai se tornar rarefeita, é imutável. Ela é imutável. A lei humana é que precisa de aperfeiçoamento para buscar como um propósito, que a gente busca como perfeição. A lei humana tende, por moralidade, ética, dever de ofício, buscá-la. Mas vamos dar continuidade. O homem, então, para dar essa ideia do que ele falou, né? Passa entre o seu espírito e o seu corpo. E ele coloca o exemplo aqui, Isabel. Vamos lá. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito. Está acompanhando? Estou acompanhando. Vamos lá. Nossos ouvintes também estão acompanhando. Vai lendo devagar. Então, e o princípio dirigido é o corpo. Ouve bem. O espírito é o diretor e o princípio dirigido é o corpo. E ele continua. Nesse universo, o corpo representará uma criação em que o espírito seria Deus. Aí abre parênteses. Compreenda-se que aqui há apenas uma simples questão de analogia. Sim. E não de identidade. Mas vamos deixar bem claro isso. Eu adoro analogia, você sabe disso. Os membros desse corpo, Isabel, diz o texto aqui, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais. Abrindo aqui um corte, você como médica sabe tão bem quanto isso. Se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Ainda que o número dessas partes constitutivas tão variadas e de natureza tão diferentes seja considerável, a gente depois faz aquela analogia do átomo, da molécula e do tecido. Eu estava esperando, porque eu vou depois puxar, obviamente, para a gente falar um pouco sobre a questão das doenças no corpo físico relacionadas a essa questão do nosso pensamento, das nossas emoções, né? Voltando. Que André Luiz já falava lá atrás, né? André, isso, obra complementar. Voltando. Ninguém irá pensar que se possam produzir movimentos ou que uma impressão qualquer tenha lugar em um ponto determinado sem que o espírito, aqui fazendo o papel de Deus, tenha consciência disso. As sensações diferentes em muitos lugares simultaneamente, o espírito as sente todas. Vai discerni-las, analisa, determinando em cada uma a sua causa e seu ponto de ação. Ponto de ação é resultado e princípio, aqui vamos colocar, né? Aqui abrindo uma aspa nossa. Um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Vamos lembrar de novo, perispírito, para você não perder o gancho, tá? Todos os elementos da criação estão em relação constantes com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual. E o que vai fazer eu sei que você vai querer falar. Não, vou te dar esse espaço, porque a cientista inicial aqui é você é a médica. Não. Pode partir do átomo, da célula, do tecido. Você vai falar, tenho certeza, do perispírito como agente desse valor que é imaterial, mas é o princípio de tudo, que é o espírito, e da sua parte tangível, que é o corpo, o perispírito que faz essa permissão, essa ligação, essa troca, essa sensação. Você, inclusive, ia falar de doenças, parte do corpo, como é importante esses reflexos. Lembra da semana passada que eu comentei que o pensamento, ele é matéria? Pensamento é matéria. Formamos tela material no tela pensamento. Hoje, a gente já sabe, né? A medicina espiritual, inclusive, está sendo, graças a Deus, reconhecida por várias. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem, inclusive, um departamento de medicina e espiritualidade. A gente teve agora,
no primeiro semestre desse ano, o congresso da AME, da Associação dos Médicos Espíritas e tal. O que a gente sabe é que o nosso pensamento, ele influencia, nossa matéria pensamento, ele influencia e ele pode ser causas de doenças, como também pode ser causas de cura, né? Se você consegue mudar. Você, Carrober, que trabalha, né, também lá no trabalho com o Espírito Dr. Erma, o que ele nos orienta e nos ensina muitas vezes? Que é preciso que haja na pessoa uma mudança do seu pensamento, da sua ação. É longe daquela frase, teve câncer porque não perdoava e tinha mágoa. Ok, mas não é tão simplório dessa forma. É o pensamento, matéria, pensamento, influenciando nisso que você falou. Átomos, células e tecidos. Eu costumo dizer, Isabel, por conta da nossa experiência humana no desenvolvimento da sociedade, se você me permite, pensamentos diversos nós temos todos os dias. Aliás, mostra a ciência, através da neurociência, temos mais de 40 mil pensamentos num único dia. Só que poucos são realizáveis, outros tantos são automáticos e outros entram e saem, né? Tem uma filtragem. E nós temos que pensar o seguinte, quando você está falando isso, você abordou o Dr. Herman, o Espírito ensina que, sobretudo, o tratamento, por isso o nome, não é tratamento de físico, cura, é tratamento espiritual. Você trata o ser no que ele é e, depois disso, infunde a possibilidade, de acordo com a misericórdia e com o merecimento, através também do tratamento do perispírito, que faz a união, que cria o meio de ligação do corpo, no seu reflexo. O corpo pode ser curado, mas das vezes sim. O corpo pode não ser curado dentro do nosso propósito, dentro da nossa expectativa, mas ele estará sendo, talvez, naquele instante, o elemento mais importante que na sua finitude, exatamente, na sua finitude, ele nos libera como espíritos do cumprimento daquela tarefa, do reajuste, da reparação. Sim. Do propósito. Então, quando ele está aqui colocando, você trouxe isso de forma muito importante, a gente tem que lembrar que nós estamos como essas células. E eu falava, nessa evolução social, Isabel, muitas vezes a gente tem que saber o que é o pensamento, e vou falar na primeira pessoa, tá? Hipócrita, daquela imagem que nós passamos, o personagem do qual nos revestimos como atores na vida, ou o pensamento verdadeiro, que é aquele que nos encontra no travesseiro no vagar da noite. Sim. Então a gente tem que saber o que é. Não, eu estou mudando os meus hábitos. É igual o regime, Isabel. O sujeito faz o regime, passa o dia inteiro fazendo o regime. Não, aí vai com você no restaurante e fala assim, eu estou de regime, eu não posso comer isso porque eu estou de regime. Aí ele chega em casa... De noite na madrugada e assalta a geladeira. Você vai fazer o levantamento de estoque da geladeira, Isabel, e você vê que a geladeira foi tomada de assalto. Então... E aí eu vou falar, a gente entra na casa espírita e faz aquela voz mansa, meu irmão... E não sei o quê. E sai dali... vendendo essa imagem, Isabel. E às vezes insurge. Quando num momento de contrariedade... Um dragão! Um monstro, né? Um monstro que vem e se faz aparecer. E pior... E que é o que vai gerar... às vezes as doenças e os desajustes de dentro do nosso organismo. Porque esse mesmo ser que está fazendo essa vozinha bonitinha dentro da casa espírita, vendendo esse personagem, e que insurge e mostra o dragão, esse monstro que aparece, depois ele não está preocupado em contornar e mudar isso, o dragão, não. Ele está só preocupado de que não conheçam o dragão, Isabel. Isso é mais grave, Carrober. Isabel... Isso é botar... Isso é mais grave, Isso é botar creme azedo em cima da fruta que já estava estragada. Pronto, estraguei a sobremesa de vez agora, Isabel. Sabe aquele, você estava pensando assim, um morango bem bonito, e aí pensando naquele... Em vez de você botar um chantilly para ficar docinho, não. Ficou azedo, tudo estragado, você... E assim somos nós quando olhamos para a divindade, nessas reflexões que vamos fazendo,
Já estamos aqui com quase 16 minutos de... Um pouco mais. Mais 2 minutos, põe 18 aqui, porque foi do marcador. É porque nós temos um cronômetro, tá? Você ouvinte, você internauta, não nos assiste, estamos num estúdio fechado, temos um cronômetro que fica marcando o nosso tempo aqui para ter início, meio e fim. Às vezes alguém esquece de apertar. Alguém esquece, eu também falo que alguém esquece. A gente tem uma troca de alguém aqui esquece, mas... Alguém é sujeito oculto. Isso é uma coisa importante para nossa vida, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, a gente foge da nossa responsabilidade como um espírito, né? como um ser encarnado. A minha vida não vai para frente porque os meus pais não me ajudaram. Porque minha esposa isso, porque meu marido... Não, gente, a responsabilidade é única. Tadismo, eu tô tadinho. Vitimismo, Eu sou tadinho. E eu acho que essa é a importância. E a doutrina nos traz isso, a responsabilidade dos nossos atos no nosso processo evolutivo e espiritual. Percebendo essa grandeza, né, Isabel? Sim. A gente está estudando Deus aqui. Não é para nos tornarmos ínfimos em relação a Ele. Nós já o somos. Uhum. Mas para nos tornarmos grandes para assumirmos a nossa responsabilidade, para né? nos tornarmos grandes perante Ele também, porque o somos, quando assumirmos os encargos e as ações e as rédeas da nossa vida. E automaticamente vem as responsabilidades do que acontece na nossa vida. Claro. Seja de saúde física, seja de revés. Eu gosto assim, a gente conversava isso até antes, né? Como às vezes é difícil para alguém que está passando por um momento de dificuldade, seja a perda de uma pessoa amada, um filho, o emprego, enfim. É um luto, né? O luto como todo. A gente achar que Deus foi injusto comigo, né? Quantas pessoas diante de um momento desse de dor falam isso? E não é isso. Tudo é uma questão de lei de causa e efeito. Que pode não estar claro para a gente nesse momento, nessa encarnação, mas que tem relação com esse nosso espírito imortal e com ajustes e reajustes que a gente precisa fazer ao longo da eternidade. Então, só dando uma dica para fechar essa tua exposição e retomar a leitura final do item 27, eu vou sugerir aqui para você ouvinte, você internauta, busca lá o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 e vai dos itens de 3 a 6, que vai justificar a justiça das aflições, as causas anteriores e as causas atuais. Isso vai trazer uma compreensão nesse capítulo que são os bem-aventurados, os aflitos, porque vai mostrar essa grandeza de Deus na reoportunização, Isabel, que ela é contínua. O fim das nossas misérias está na igual relação da nossa consciência daquilo que fazemos e que damos causa, e que gera consequências. E aqui ele coloca uma coisa muito legal. E muitas vezes o sofrimento, ele não vem nem do que está acontecendo, ele vem da nossa resistência em fazer uma entrega e entender que aquilo ali está no propósito de Deus. É isso. É a relação pai e filho, é a relação marido e mulher, é a relação amigos, companheiros, pessoas de trabalho, é a relação com o mundo. Uhum. É quando estamos... Por isso, a gente sabe que o convite é para que a gente viva não de uma forma isolada. Insulada, né? De ilha. É que a gente viva, nós somos seres de relação. É justamente nessa convivência que a gente vai poder aprimorar essas habilidades que a gente precisa. Por exemplo, eu convivo com o Canrobert, gente. É a oportunidade que Deus não me olha com essa cara, Canrobert, que me dá de... Agora mesmo, ele está com vontade de me responder, mas está calado. Olha que importante essa oportunidade de Canrobert. Testar e desenvolver cada vez mais a sua paciência, a sua resignação. Não é, Canrobert? Eu ainda estou com a boca cheia d'água. Vamos lá, para dar continuidade. Então, dando gancho para tudo isso, Isabel, só para finalizarmos aqui o nosso texto, na leitura do item 27 do capítulo 2 da Gênese,
ele diz aqui, um membro se agita. Olha só que legal isso aqui, como vai em conformidade. O espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Olha só, é tudo intrinsecamente ligado, está tudo encadeado. Da gente pensar isso. Olha, eu acho que de tudo que nós estamos falando, se ficássemos aqui, ó. Acho que isso aí era o programa todo, Carlos. O programa, um membro se agita, o espírito o sente, uma criatura pensa e Deus o sabe. Isso me lembra que para a neurociência, a mente, vou dar aquela pegada que você gosta, a mente não está localizada em nosso cérebro. Ela está em nuvem. Para você que gosta de informática, de tudo, está em nuvem. Então... É aquela história de que o pessoal fala que está na nuvem, o pessoal da informática, isso, né? Eu não estou gravando aqui no meu HD, eu estou gravando na nuvem. Não, eu estou gravando, estou passando para a nuvem. Mas aí, Roberto, explica para os nossos ouvintes. Quando está na nuvem, está num servidor, lá não sei aonde. Exatamente. E Deus? Pois é. Aí, como nós estamos em Deus, todos os nossos pensamentos e ações estão no registro dessa imersão nesse fluido universal. Tudo acontece, nada se perde, tudo se transforma, conforme a lei que Lavoisier colocou. Existe essa mudança. Nada está descontinuado. E ele diz aqui, todos os membros... As donas de casa vivem muito isso. Isso. A lei de Lavoisier. O que sobra da comida do dia anterior vira um sopão no dia seguinte, que é a sopa de Túlio. Lá em casa, isso aí é normal, inclusive. E aqui diz, todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. E Deus sabe tudo o que se passa e destina a cada uma o que lhe é particular. Essa destinação aqui não é aquela coisa pessoal com o nosso CPF nessa direção. É dentro desse fluido universal, nós estamos submetidos a uma lei divina que é perfeita e que a causa e consequência faz parte desse processo, que é onde a nossa individualização como espíritos faz parte desse universo divino todo. Roberto, acho que a gente vai ter que dar continuidade a isso na semana que vem. Então... Nosso programa já está chegando ao fim, Roberto. Apenas fechando, daí pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência. Fechamos, Isabel. Para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, até a próxima semana com o programa Luz na Penumbra, a Gênese. Isabel, é contigo. Muito obrigada, não percam na próxima semana, se puderem, já deem uma lidinha no texto, só para lembrar, a gente usa aqui a edição que não é a edição da FEB, tá? É a edição do Leon Denis, mas o contexto é o mesmo. Semana que vem, capítulo 2, item 29, até lá! Até lá! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo que fazemos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, estudando o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E nós estamos, como sabemos, acompanhamos uns aos outros juntos nesse estudo, no capítulo 6º da primeira parte da obra, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec
nos traz a doutrina das penas eternas. Evidentemente que ele apresenta a perspectiva da teologia católica, que também está sendo hoje, suponhamos, digamos assim, revista, mas apresenta, pelo menos à época, a perspectiva da teologia católica e também apresenta ao nosso codificador aqui a refutação à eternidade das penas, porque as penalidades, segundo o amor de Deus, a perfeição divina, que é misericórdia, isso não está compatível com esse atributo de Deus que é perfeito em todas as suas qualidades e em todos os seus atributos. Portanto, Kardec, com a logicidade, a racionalidade, a clareza e objetividade de sempre, apresenta aqui a refutação dessas concepções, digamos assim, da eternidade das penas. Porque diz Kardec, e nós estamos aqui a partir dos itens 20 e 21 dessa obra, no capítulo 6 da primeira parte, nós estamos então acompanhando o raciocínio de Allan Kardec a respeito da eternidade das penas, porque esse é um dogma, o dogma da eternidade absoluta das penas, segundo a terminologia de Kardec, que é incompatível com o progresso das almas. Nós, aliás, já vimos isso em nossos encontros anteriores. Então, ao qual, segundo Kardec, opõe uma barreira insuperável. A bondade de Deus é uma barreira insuperável contra o dogma da eternidade das penas, porque são incompatíveis esses dois conceitos, essas duas posturas. Porque esses dois princípios, diz-nos Kardec, destroem-se, e a condição indeclinável da existência de um é necessariamente o aniquilamento do outro, desses dois princípios. Por quê? Segundo o nosso querido codificador, ele indaga nessa perspectiva: qual dos dois, a eternidade das penas e a misericórdia de Deus, qual dos dois princípios existe de fato? A lei do progresso é evidente, não é uma teoria, é um fato corroborado pela experiência. É uma lei da natureza divina, imprescritível, porque é eterna como o próprio Deus e não pode ser prescrita, revista. É, pois, então, a outra, se uma existe, a outra não pode existir, porque são inconciliáveis. Portanto, se o dogma das penas eternas existisse verdadeiramente, diz-nos Kardec, Santo Agostinho e São Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. Então, é nesta perspectiva que Kardec continua o seu raciocínio. A esta última asserção, respondem que a conversão dessas santas personagens não é um resultado do progresso da alma, porém da graça que lhes foi concebida e de que foram tocadas. Nós vemos daqui a pouco a questão da graça segundo o Santo Agostinho. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, o próprio Santo Agostinho está inscrito nesse quadro, é que, melhorando logo, ou melhoraram, então conseguiram a sua conversão e trabalharem na direção do bem. Nesse caso, logo progrediram. É por isso que lhes teria Deus concedido, então, como especial favor a graça de se corrigirem? Ou seja, Deus teria aqui privilegiado alguns filhos e não outros? Sempre a doutrina dos privilégios, porque esse seria um raciocínio de privilégio da lei de Deus com relação a alguns filhos e não a outros, nesse caso. Isto é incompatível com a justiça de Deus
e com seu igual amor por todas as criaturas. Deus não faria distinção, como não faz distinção entre os seus filhos. Segundo a doutrina espírita, informa-nos Kardec, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a razão rigorosa da justiça, o homem é o filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte do corpo físico. Então, nada devendo, portanto, neste particular, nada devendo ao favoritismo. Deus o recompensa a alma, o espírito, encarnado ou não, Deus o recompensa pelos esforços e pune pela negligência, isto por tanto tempo quanto nela persistir. Portanto, nós aqui vemos que o que impacta a lei de Deus é exatamente o mal que nós praticamos. Deus não nos elimina. Deus quer eliminar o que nós eliminemos com a força dele, do amor dele. Nós eliminemos o mal que colocamos, que construímos em nossa intimidade profunda. É disso que fala a doutrina espírita e, naturalmente, o raciocínio límpido de Kardec, que é o raciocínio oficial da doutrina espírita. Portanto, quando nós vemos aqui que o próprio Santo Agostinho, ainda encarnado como bispo de Hipona, está posto aqui junto com São Paulo como um exemplo de seres, de criaturas encarnadas que conseguiram viver suficientemente para se converterem. Porque se, pela doutrina das penas eternas, se eles tivessem desencarnado antes, estariam até hoje completamente perdidos, sofrendo eternamente as penalidades, porque nós sabemos que nesse caso desses dois santos para a Igreja Católica, que para nós são espíritos purificados, então, nossos mentores. Então, nesse particular, esse raciocínio estaria completamente comprometido do ponto de vista até da teologia espírita, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, na descrição de João, e Deus é Pai, na expressão sublimada de Jesus. E Santo Agostinho, ainda encarnado, porque sabemos que ele é um dos grandes filósofos da época da patrística na Igreja Católica, nós vemos que Santo Agostinho, como bispo de Hipona, ele escreveu várias obras e, nesse particular, ele apresentou filosoficamente, segundo naturalmente a doutrina católica, mas nós vamos ver aqui, mesmo nesses tempos recuados, como já o pensamento de Agostinho avança ou antecipa muitas das posturas que nós temos aqui no Espiritismo. Vejamos então que Santo Agostinho nos fala em suas obras, como bispo de Hipona, ele nos fala da doutrina da graça. Vamos ver em que sentido nós espíritas, e segundo o Espiritismo, podemos entender essa doutrina da graça de Santo Agostinho. Diz ele que a salvação e a capacidade, ou essa doutrina da graça, é a salvação e a capacidade de fazer o bem, porque são dons de Deus, concedidos gratuitamente e não por mérito humano. Aqui nós divergimos, porque nós sabemos que nós somos criados em simplicidade e ignorância, e pelo nosso próprio esforço nós vamos nos aperfeiçoando, porque essa semente está na nossa intimidade profunda. Nós todos temos a condição e os meios que Deus nos outorgou para nos construirmos a nós mesmos. Porque nós lembramos que Santo Agostinho, como católico, ele ainda falava
em pecado original. Hoje, evidentemente, ele é um dos luminares espíritos que estão coadjuvando Kardec na codificação. Ele, evidentemente, não fala mais dessa doutrina do pecado. Mas ele nos fala sobre a graça divina como sendo uma intervenção que cura o livre-arbítrio, ou seja, nós temos liberdade, mas aí nós somos iluminados, que é outra doutrina de Agostinho, a iluminação, nós somos iluminados para não escolher o mal. Portanto, capacitando o homem a escolher e a buscar a Deus. E essa não é uma força externa para Agostinho, é uma força interna. Com isso nós também concordamos, segundo o Espiritismo. E isso é um encontro entre a misericórdia divina e o ser humano. A gratuidade divina, como nós também sabemos como espíritas, a gratuidade divina é um dom de Deus, porque Deus o que nos dá de graça, pela gratuidade, não nos cobra nada para termos os nossos dons, a nossa liberdade e essa semente de todas as virtudes, essa semente que dormita na intimidade profunda de todos nós como seres imortais. Portanto, a gratuidade divina é um dom de Deus, não é algo que se possa merecer através de virtudes ou esforços próprios. Aqui nós sabemos que é assim que nós vemos, porque nós nos construímos a nós mesmos ao longo do tempo. E por falar em tempo, nós estamos aqui juntos, estudando O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos no capítulo 6º da segunda parte desta obra, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a doutrina das penas eternas e as refutações à luz da doutrina espírita ou do espiritismo. Mas nós estamos falando da doutrina da graça de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é citado aqui junto com São Paulo a respeito da refutação das penas eternas, porque esses dois santos e tantos outros espíritos, se tivessem desencarnado antes, não teriam evoluído e, portanto, estariam, porque particularmente esses dois espíritos não tinham um comportamento evangelizado, amoroso para com Deus e para com os cristãos. Então, nesse ponto de vista, negativamente, estariam eles, por esse comportamento negativo diante da lei de Deus, estariam aqui, do ponto de vista da teologia católica, estariam sofrendo até hoje as penas eternas. Não é o caso, evidentemente, porque é pela experiência, como nos diz Kardec, que nós verificamos que as penas eternas não existem. Porque Deus só quer que desapareça o mal dentro de nós e não a nossa condição de filhos dele. Então, nesse particular, a doutrina da graça, segundo Santo Agostinho, é curadora, tem uma ação curadora da graça, que é uma intervenção que não destrói, mas cura e fortalece o livre-arbítrio, permitindo que o homem queira a graça do bem, portanto, o amor de Deus. Essa graça já é antecipada, porque ela antecede o acompanhamento das boas obras, tornando possível que o homem as realize. É exatamente como nós espíritas pensamos. O espiritismo, na verdade, assinala isto, porque todo o bem, toda a proteção, isso tudo é antecedido, previsto pela lei de Deus para nos proteger como seus filhos. O encontro com Deus é uma outra característica da doutrina da graça de Santo Agostinho, porque a graça é vista como um encontro entre o ser humano, em sua condição de miséria, ou seja, de fragilidade moral,
e a misericórdia infinita de Deus. Há então essa necessidade da graça para a criatura, para o espírito imortal. Porque sem essa necessidade da graça, essa graça divina, o homem não tem a liberdade plena e a capacidade de fazer o bem verdadeiro. Por isso que essa graça ou essa misericórdia, esse amor de Deus, que vem por sobre todos nós, porque nós estamos mergulhados no amor de Deus, então o homem tem, por causa disso, a liberdade plena em sua capacidade de fazer o bem verdadeiro. Quais são, então, as consequências para o homem do ponto de vista do raciocínio da doutrina da graça de Santo Agostinho? O raciocínio filosófico de Santo Agostinho, por exemplo, nos permite estabelecer uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade, porque a liberdade é para o bem. E o livre-arbítrio é a capacidade de escolher, inclusive o mal. Portanto, o livre-arbítrio não é sinônimo de liberdade para o bem. A graça de Deus é que é necessária para a plena liberdade, que envolve a capacidade de escolher Deus e o bem. Portanto, nós temos aqui também a confirmação da doutrina da graça de Santo Agostinho por vários concílios da Igreja Católica, como os de Cartago, de Éfeso, de Orange e de Trento. Santo Agostinho, por exemplo, frisava a importância das leis da fé e do amor para a justificação, pois são leis contrárias ao pecado. Ele ainda considerava, como encarnado e bispo, o pecado que nós dizemos erros. Portanto, essas leis da fé e do amor para a justificação, para justificar a sua existência e as suas consequências, porque são leis contrárias ao erro do homem e são portanto, fiéis à justiça cristã como expressão da lei da graça, ou seja, da graça como gratuidade da salvação. Deus, então, soberanamente justo, salvará aqueles que nele creem, segundo Santo Agostinho, e nós também sabemos. Mas também salva aqueles que não estiverem na crença de Deus, por exemplo, os nossos irmãos ateus, serão salvos se praticarem a caridade, porque para a nossa doutrina, fora da caridade, não há salvação. Portanto, o conceito da graça divina em Santo Agostinho é um fenômeno que se apresenta como auxílio necessário e suficiente para a reintegração da liberdade plena e da vontade livre no gênero humano. Nós aqui lembramos quando Santo Agostinho, que é filósofo, que apresenta o fenômeno da graça como auxílio necessário, nós lembramos que na filosofia o conceito de necessário significa reportar-se ou designar aquilo que não pode ser de outra maneira, aquilo que é e não pode ser de outra maneira. Portanto, essa graça divina, esse amor de Deus sobre a criatura, é um auxílio necessário. Sem este auxílio, o homem, ou a criatura, ou o espírito imortal, não vai ser capaz de, sem Deus, prosseguir na sua trilha evolutiva. Mas é suficiente, porque Deus nunca dá de menos aos seus filhos. Então, isso tudo é um auxílio necessário e suficiente para a reintegração da liberdade plena, a vontade livre no gênero humano. Nós lembramos, só para complementar a filosofia, ou os conceitos de filosofia, que ao conceito de necessário, como isso que não pode ser de outro jeito, nós temos o outro conceito contingente, que é aquilo que pode ser ou não ser. Por exemplo, o que nós humanos fazemos, o que o homem faz. Ou seja, o que o homem faz
em função do livre-arbítrio de que é dotado e revestido por Deus, para que nós, através de exercícios de tomada de decisão e de escolha, nós acabemos por nossa própria formulação, por nosso próprio esforço, nós cheguemos à conclusão de que temos mesmo que ir para Deus. Portanto, a principal ideia de Santo Agostinho é de que, vejamos aqui o que está também no Evangelho, a fé e a razão se complementam para guiar o ser humano à verdade absoluta e à salvação que se encontra, segundo Agostinho, na cidade de Deus, que para ele é o mundo ideal de Deus, que Platão chamou o mundo das ideias e que nós chamamos de plano espiritual em níveis superiores. Para Santo Agostinho, há uma outra ideia fundamental no seu pensamento. Nós conhecemos abundantemente esse conceito de Santo Agostinho, de que o mal, em si mesmo, do ponto de vista filosófico, não existe. Ele diz, o mal é a ausência do bem, que ele diz em latim privatio boni, que quer dizer a privação, a ausência do bem. Resultando, então, o mal do mau uso do livre-arbítrio. E é nessa contingência que nós temos também aqui a orientação que está no Evangelho de Jesus, que nós todos já estamos conhecendo largamente o conceito ou uma espécie de pedra fundamental da moral espírita. A cada um segundo as suas obras, segundo Jesus em O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse conceito está em todas as obras da codificação por nosso querido Allan Kardec, mas ela também tem ascendentes, por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 22, item 12, onde nós aprendemos: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isto está em Apocalipse, capítulo 22, item 12. Mas também está em Mateus, no capítulo 16, item 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Está também através de Paulo, grande apóstolo dos gentios, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 2, capítulo 2, item 6. Deus, escreve-nos Paulo, retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ou seja, conforme as suas obras. Todos nós sabemos disso abundantemente e estamos convencidos, por isso já escolhemos seguir o bem. Porque, na verdade, não há favoritismos nem preferências na lei de Deus. Deus recompensa o esforço e pune a negligência, porque o Evangelho está pautado na lógica e também assim está pautada a doutrina espírita, com base na rigorosa, soberana e divina justiça. O homem é filho de suas obras durante esta vida e depois também, depois da morte física, no plano espiritual. Então Deus recompensa o nosso esforço sempre e quer punir a negligência e o mal que está em nós, enquanto esse mal persistir em nós. Portanto, basta nós eliminarmos o mal que nós estaremos libertos dessas penalidades, quaisquer que sejam. Porque, na verdade, Deus não pune o homem, mas o mal que está nele, no homem. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho.
e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,